Oi pessoal, tudo bem? Vim finalmente para o nosso último vídeo sobre temperatura e calor. Eu sou a professora Jéssica e vou começar com a nossa aula, tá bom? Vamos lá? Continuar de onde nós paramos. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre dilatação térmica, tá? Mais uma vez, vou ficar com meu rostinho escondidinho, mas eu volto se precisar, tá bom? Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Dilatação térmica, isso quer dizer o quê? Todos os corpos sólidos, líquidos ou gasosos, quando em processo de aquecimento ou resfriamento, ficam sujeitos a uma dilatação ou a contração térmica, tá? O processo de contração e dilatação dos corpos ocorre em virtude do aumento ou diminuição do grau de agitação das moléculas que constituem os corpos, ok? Lembra que eu comentei com vocês também uma vez que quando as moléculas estão no estado sólido, elas tendem a ficar mais próximas umas das outras. Quando as moléculas estão no estado líquido, elas se afastam, e quando elas estão no estado gasoso, é como se elas estivessem se espreguiçando. Elas se afastam tanto que, de uma certa forma, isso pode ter o quê? Uma deformidade do corpo, tá? Ao aquecer um corpo, por exemplo, ocorrerá um aumento na distância média entre suas moléculas, em consequência da elevação do grau de agitação delas. Por quê? Porque a molécula que estava no estado sólido passou a se movimentar. Ela saiu daquele estado sólido e foi para o estado líquido, chegando até o gasoso muitas vezes. E pode sofrer uma deformidade, tá? O contrário também acontece quando um corpo é resfriado. Com isso, as distâncias entre as moléculas são diminuídas e, como consequência, há redução nas dimensões do corpo. Esse fenômeno pode ocorrer de três formas: linear, superficial e voluntária. Como vocês podem ver aí no desenho, pessoal, olha essa dilatação aqui, ó, desses trilhos de trem. O que aconteceu? É impossível um trem passar por aqui, né? O aquecimento do trilho fez essa deformidade porque houve uma dilatação térmica. A mesma coisa aconteceu aqui com essa esfera, ó. Ela sofreu uma dilatação impedindo que ela passasse aqui pelo local, né? Por quê? Porque ela dilatou. É como se ela tivesse aumentado de volume, tá bom? Muito bem. Vamos passar aqui o slide para vocês verem essa diferença aqui, ó. Tipos de dilatação. Dilatação linear é a dilatação do comprimento do corpo. É como se aumentasse o tamanho dele. Olha esse movimento que o trilho fez, gente. Dilatação volumétrica. A gente vê muito isso quando a gente coloca uma garrafa de água para congelar, né? Para esfriar no freezer, acaba esquecendo. Olha o que acontece com a garrafa. E dilatação superficial é a dilatação da área superficial do corpo. Essa era a área inicial, ó. Olha o que aconteceu com o tamanho dela. É o exemplo, pessoal, da esfera da aula do slide anterior, ó. Isso aqui, ó, é uma dilatação superficial, tá? Ok? Muito bem. Bom, por que a água não se contrai quando congela? A gente falou muito sobre isso o ano passado, no sexto ano. Isso acontece, pessoal, porque a molécula da água, ela se comporta de forma diferente de outras substâncias. Tanto é que a água é a única substância que na natureza a gente encontra nos três estados físicos da matéria: no sólido, no líquido e no gasoso, né? E diferente de outras substâncias, a água, quando congela, ela flutua nela no estado líquido, né? Inclusive, é por esse motivo, por exemplo, que os icebergs flutuam e viajam longas distâncias pelos oceanos. Por que isso acontece? Porque a geometria da molécula da água, ela é diferente, ela tem um formato angular. E quando a gente reduz a agitação dela, ela começa a se agrupar em um formato muito especial, o que faz, por exemplo, o iceberg flutuar pelo oceano. E até o ano passado a gente fez um exercício muito interessante, né? Quando ocorre uma baixa temperatura em alguns estados e alguns países aí do mundo, e a superfície de um lago congela, se o gelo não flutuasse na água, pessoal, todo o lago congelaria. E, na verdade, só a superfície dele congela, mantendo o calor ali dentro, fazendo com que os peixes, as algas, os organismos continuem vivos dentro do lago. E isso só acontece por causa da geometria da molécula da água, tá bom? Bom, e para encerrar, lembrando aqui, ó, do exemplo que eu acabei de dar. Olha aqui a superfície do lago, só a superfície, pessoal, a parte de dentro não. Se isso acontecesse, todo o lago congelaria e tudo morreria, tá bom? E a gente tem ali uma perguntinha para encerrar, tá? Imagine uma região em que no inverno as temperaturas normalmente fiquem abaixo de zero. Os lagos dessa região ficam totalmente congelados e somente a camada superficial.
tá? Observe e interprete a imagem. Então, a pergunta é, o lago só congela a parte superficial ou congela todinho ele? Já dei a resposta, né, pessoal? É só fazer a pergunta aí, né? Só responder aí a perguntinha. Belezinha? Tô aqui de volta para vocês. Responda a pergunta que tá fácil, já fiz para vocês a resposta, né? E quem tiver alguma dúvida, pergunta lá no Classroom. Quando tiver plantão, anotem as dúvidas de vocês pra gente tirar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.